Bom dia, você que nos acompanha pelo YouTube da nossa paróquia, Nossa Senhora Mãe dos Pobres. Eu sou o seminarista João Paulo Cordeiro e hoje nós vamos tratar sobre o desenvolvimento da liturgia na era patrística. E antes de começar a nossa conversa, invoquemos sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa família, as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dos comentários do Evangelho de São João, por Santo Agostinho. Dirás: eu tenho o sacramento, e dizes bem, o sacramento é divino. Tens batismo, não o contesto. Mas que diz o apóstolo? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montes. Não digas lá contigo, eu acreditei e isso basta-me. Pois que diz Tiago? Os demônios creem e tremem. É de grande valor a fé, mas nada aproveita sem a caridade. Os demônios também davam testemunho de Cristo, levados pela fé, que não pelo amor diziam: que tens tu a ver conosco, ó Jesus Nazareno? Tinham fé, mas não tinham caridade, eram demônios. Se te glorias da fé, ainda pode ser comparado com os demônios. Não digas a Cristo: que tens tu conosco? A unidade de Cristo fala-te. Que pela intercessão da Virgem Mãe dos Pobres, de Santo Agostinho, de São João Batista, desça sobre nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando falamos sobre o desenvolvimento da liturgia na época patrística, existe uma expressão que ela é muito singular e que acredito que resume muito o desenvolvimento da liturgia, principalmente no século II e século III da nossa era, que é lex orandi, lex credendi. A lei rezada é a lei crida, né? Assim, uma tradução a grosso modo. É importante termos em mente que o desenvolvimento da liturgia é a base, inclusive, para o desenvolvimento dos pontos principais da nossa fé. Para as primeiras comunidades, existiu fundamentalmente a experiência com o Evangelho, a experiência com a pessoa de Jesus, que foi ensinando as comunidades, seguindo o exemplo de Jesus, dos apóstolos, dessas primeiras comunidades, a se reunirem, a se encontrarem e a celebrarem a fé, e que com o desenvolvimento dessas celebrações, dessas práticas cultuais, é que foi se desenvolvendo uma teologia para isso. E destacamos como um ponto muito interessante o desenvolvimento do catecumenato. A liturgia desses primeiros séculos, além de sua clara base judaica, ela também teve uma grande relação com a forma de culto pagão, né? A igreja, as primeiras comunidades, sobretudo fora de Israel, elas tiveram sim um contato com esse mundo helenístico e dialogaram com algumas formas de culto, né? Não assumindo totalmente, não simplesmente trazendo de lá para cá, mas dando sentido novo e também não assumindo tudo. Mas eu destaco aqui um ponto crucial no desenvolvimento da liturgia dos primeiros séculos da Igreja, que é o desenvolvimento do catecumenato. A formação litúrgica, a forma cultual das comunidades cristãs desses séculos, ela vai se desenvolver sobretudo a partir da necessidade do anúncio e da inserção de novos membros na comunidade de fé. E aqui eu destaco de modo muito especial o período do batismo.
a preparação para o batizado, para aquela pessoa ser aderida dentro da nova comunidade de fé. E esse tempo de preparação é o que vai fundamentar, inclusive, o que nós poderíamos ter hoje como quaresma. Claro que naquele período, num tempo muito maior. Tínhamos a preparação que culminava na celebração da grande vigília pascal, o sábado santo. E é interessante essa ideia de que o batismo, ele não era simplesmente um ritual para a associação do fiel na comunidade, mas ele era uma forma de assumir a nova vida de Cristo, tornando aquela pessoa membro da nova comunidade, o corpo de Cristo. Certo? Intimamente ligado ao batismo, nós temos aí o desenvolvimento, começando a elaboração, os tratados, as doutrinas a respeito do desenvolvimento da Eucaristia, como esse banquete que marca a comunidade cristã e a difere, inclusive, dos cultos sacrificais dos ídolos pagãos. Quer dizer, embora os cultos pagãos tivessem também em seu desenvolvimento, em sua prática, essa ideia da comensalidade, do se reunir para comer as carnes sacrificadas, a Eucaristia, a forma de culto cristã, não pode ser simplesmente comparada a isso. Primeiro porque não se come uma carne de um animal qualquer sacrificada a um Deus, mas sobretudo nós comemos a carne do Cristo, o Verbo de Deus, que é dada para nós. Então aí nós já temos uma grande diferença. É Deus mesmo que se dá. E aí o desenvolvimento da liturgia, e não só da liturgia, mas inclusive dogmático, de entender essa dinâmica do sacrifício da cruz de Cristo. Esse Deus que se dá em sacrifício e se dá em alimento para os seus. Um Deus que morre e que de sua carne gera vida para o mundo, e é um Deus cultuado. E isso, no tempo, se gerou aquela ideia: como se cultuar um Deus morto? Como se pode proclamar a vitória de um Deus que morreu? Então, a celebração litúrgica da Eucaristia, ela vai exigindo, para aqueles que não conhecem da fé, inclusive para aqueles que atacam a fé, esse modo de justificar que a cruz de Cristo não é a derrota, mas é a vitória, não é? O que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. Bom, junto desse desenvolvimento da Eucaristia, como já foi falado de um modo muito simples, nós temos o desenvolvimento do batismo, que vai se dar em todo o processo do catecumenato, que muitas das nossas comunidades agora são convidadas a retomar a inspiração nessa catequese de inspiração catecumenal, que é um período mais longo de preparação, cheio de diversos ritos, que são ritos de aprofundamento, são ritos de fato de iniciação, para que aquela pessoa ela vá compreendendo que a sua vida agora é convidada a ser uma vida em Cristo. Tem um escrito desses primeiros séculos da igreja, que é do pastor de Hermas, em que é muito notório nesse escrito a necessidade do cristão de ser uma pessoa nova, de abandonar, digamos assim, os vícios do mundo, uma vida de pecado, para viver aquela vida nova no Espírito que é dada no batismo. Então a ideia das primeiras comunidades cristãs, na sua liturgia, que foi a base do desenvolvimento posterior, inclusive dogmático em muitos modos, era justamente essa: a vida cristã não é qualquer coisa, e o batismo atesta isso. Vivemos sob a ação do Espírito. Por isso que participava, e nós vamos começar a perceber esse desenvolvimento, participa da ceia eucarística somente os batizados, somente os fiéis já iniciados. Os não iniciados, embora possam participar da celebração da escuta da palavra, não eram ainda admitidos à comensalidade eucarística, justamente porque ainda não tinham essa vida no Espírito, pelo qual reconhecemos a Cristo, que nos é dada no batismo. Então nós vamos começando a perceber todo esse processo lento de desenvolvimento, de organização das comunidades, também fruto de um crescimento gigantesco
do cristianismo, não é? Pessoas que vão aderindo à fé. E com riscos, inclusive, porque nós percebemos nesse processo pessoas que aderiam à fé, mas que não tinham aquele respeito, às vezes queriam ainda fazer de Cristo mais um Deus no meio do panteão helenístico, né? Muito variado e que dialogava inclusive com outras tradições orientais. E ainda assim um risco de profanação mesmo, de blasfêmia, essas coisas. Então as comunidades começaram a ser muito criteriosas na admissão dos seus membros, né? Por isso o longo processo de preparação para o batismo, que era antecedido por um processo mais rigoroso de penitência, que esse processo é o que, no decorrer do tempo, dá origem à nossa quaresma, que a rigor é o período imediato de preparação para o batismo, que se dá no Sábado Santo, e para os já batizados, um processo mais firme, não exclusivamente, mas um processo mais firme, mais propício de purificação para celebrar o grande dom da Páscoa, a vitória pascal de Cristo Jesus. E aí nós temos a riquíssima liturgia do Sábado Santo, que vai se desenvolvendo ao longo da história, até chegar à forma que nós temos atualmente, que infelizmente os seus ritos não são em grande parte conhecidos e não são facilmente deduzidos por grande parte do nosso povo. O desenvolvimento litúrgico desse primeiro período patrístico, ele vai se unir não só nessa questão das normas da celebração, mas também vai andar par a par com a nova organização das comunidades. Alguns textos mais recentes do nosso cânon bíblico, como as cartas de Timóteo, e alguns textos ainda mais recentes dos padres da igreja, como de Inácio de Antioquia, vão apresentar já uma transformação da comunidade num sistema mais hierarquizado. Com o tempo, essa escolha dos dirigentes da comunidade vão sendo trabalhadas também a partir de um rito. Nós vamos começando a ter o desenvolvimento dos ritos das ordenações, certo? Sempre em vista, e a ideia fundamental é essa, de uma eleição. O espírito que elege do seio daquela comunidade aquela pessoa para dirigi-la. E isso é bem interessante, porque nós percebemos já a unidade do sacramental da igreja. E nós percebemos também como a comunidade ela é envolvida e unida a partir da observância, da frequência aos sacramentos. No texto inicial que nós lemos, de Santo Agostinho, eu pego a última frase, em que ele, discutindo com donatistas, com algumas outras pessoas, com alguns outros grupos considerados heréticos, a última frase diz assim: a unidade de Cristo fala-te, né? A unidade da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo reunido no batismo. Esse batismo que se torna credível, que se torna forte na prática da caridade. E a caridade, como deve ser organizada, que se apresenta na comunidade através de uma comunidade harmônica. Então, os ministérios ordenados aqui já são vistos como um serviço para o bem da comunidade. Um serviço de liderança, de fato, mas para o bem da comunidade, para a melhor organização da comunidade, que não impede, antes faz florescer os outros carismas dentro da igreja. Então, nós percebemos nesse desenvolvimento litúrgico também um amadurecimento da dinamicidade carismática da igreja, né? Os carismas nos ministérios, no serviço. E aí nós temos o presbiterato, nós temos o diaconato, nós temos o episcopado. E desde cedo, desde o segundo século, de um modo muito específico, vai começando a se desenvolver de modo muito especial como um vínculo de unidade o episcopado romano. O bispo de Roma já como, digamos, este que preside as demais igrejas na caridade. É interessante porque nós temos na São Policarpo de Esmirna,
que durante a sua vida ele vem a Roma conversar com o Papa da época, esqueci, não me lembro agora o nome dele, para perceber a data da Páscoa no Oriente e no Ocidente, né? De modo a manter essa unidade da Igreja. E isso é bem interessante para a nossa conversa, porque a Páscoa, a celebração primordial, ela que vai dar o tom de toda a vida litúrgica da Igreja. Toda a vida litúrgica da Igreja está a serviço da proclamação da vitória de Cristo, que entra na humanidade, já profetizado desde a antiguidade, que entra na humanidade, se faz homem como nós e dá a sua vida para nós. O batizado que deseja, o catecúmeno, né, que deseja entrar, fazer parte da comunidade pelo batismo, é esse que se sente tocado pela vida, pelo testemunho de Cristo feito pela Igreja. Eu trago para nós também, para refletirmos, um texto entre o final do primeiro século, o começo do segundo século, que é considerado o Catecismo dos Apóstolos, né, que é a Didaqué. E ela nos dá um testemunho muito interessante de como vivia a comunidade nesse período, as primeiras comunidades cristãs. Eu enfatizo muito, tenho enfatizado muito, 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que vão despontar desde cedo como marcas da comunidade cristã. Quer dizer que os outros sacramentos não existiam? Existiam, só que ainda não tinham tanta força ou não eram compreendidos como nós compreendemos hoje pelas primeiras comunidades. Isso vai sendo todo um desenvolvimento, um amadurecimento posterior da Igreja. Mas, a priori, esses 2 sacramentos, eles vão despontar com maior força como marcas que assinalam, que significam, que caracterizam a comunidade cristã primeira, o batismo e a Eucaristia. E esse documento da Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Cristãos, o ensinamento dos 12 apóstolos, ele traz muito essa forma de de organização das primeiras comunidades, dos deveres dos cristãos, do que eles deveriam evitar, do que eles deveriam fazer, na perspectiva muito conhecida, inclusive, na tradição judaica, dos 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E, para essa nossa reflexão, eu trago, no ponto 10º, o agradecimento depois da Eucaristia, em que se diz assim, a oração digamos assim, a oração pós-eucarística. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna por meio do teu servo. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos 4 ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-se. Maran atá. Amém. E aqui nós temos a riqueza, né? O texto ele começa, na verdade, com um agradecimento. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Então, a liturgia, ela é uma expressão concreta dessa vida da comunidade. Então, na liturgia patrística, fruto da elaboração cristã primitiva, nós temos fundamentalmente a experiência com Jesus, a experiência da conversão, da salvação de Deus operada na humanidade através de Jesus Cristo, que vai se tornando vida e frutificando na ação do Espírito Santo. Então, essa vida nova, essa experiência que leva a comunidade a louvar e agradecer ao Pai, entregando-se em Cristo. Entregando-se em Cristo, e sempre nessa perspectiva de que um dia este Cristo voltará, de que um dia nós estaremos com Ele em perfeita harmonia com o Pai. Então, é a experiência das primeiras comunidades que vai fazendo a experiência
espiritual, uma experiência de diálogo com o mundo pagão, com o mundo judeu do seu tempo, que vai exigindo da comunidade uma estrutura mais robusta e vai exigindo, como nos diz a carta de Pedro, vai exigindo da comunidade que ela dê provas de sua fé. E é dando provas de sua fé que essa lei rezada, essa norma rezada, essa vida rezada, essa intimidade que é percebida em oração, vai se tornando uma norma de fé, uma norma dogmática, uma norma de vida. Né? É interessante porque neste período, enquanto se falava dos carismas, né, do Espírito que vai movendo a fé, e nós vemos isso nos textos mais recentes do cânon bíblico, essa dinâmica vai sendo convertida na ideia do depósito da fé que é dado pela tradição. E aqui um ponto crucial. A liturgia, sobretudo na Eucaristia, ela vai ser uma fonte sempre rica da tradição da Igreja. Por isso que o retorno aos santos padres, né, os primeiros pais da Igreja, o retorno ao conhecimento também daqueles padres do deserto, o conhecimento da história apostólica, do desenvolvimento, ela é sempre muito fundamental se nós quisermos compreender como, por quê, para quê e com quem celebramos a nossa liturgia. Porque nesses primeiros séculos é essa experiência de unidade, de interação entre as diversas comunidades cristãs, o diálogo ecumênico, das diversas igrejas cristãs, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia da Síria, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, enfim, essas grandes igrejas que vão dialogando, vão conversando e vão entendendo e amadurecendo juntas a sua fé, vão dando o tom dessa tradição sempre viva. Muitas vezes, e não só pessoas não católicas, mas muitas pessoas já, digamos assim, iniciadas na fé, né, pelos sacramentos, iniciadas de um modo formal, mas às vezes não de um modo vívido. Nós podemos perceber e cair erroneamente naquela ideia, mas é sempre tudo igual. Externamente pode parecer que seja sempre tudo igual, os mesmos ritos, quase sempre os mesmos cânticos, quase sempre as mesmas palavras, mas animados por essa experiência profunda, nós percebemos a dinamicidade do Espírito como aquela brisa. Não faz grande zoada, não faz grande alarde, nem chama grande atenção, mas com certeza é um refrigério para a alma, para aquela alma que busca o seu prazer, a sua alegria nas coisas de Deus. E essa concepção das primeiras comunidades no desenvolvimento da liturgia, ela é muito forte. Então, quando São Policarpo de Esmirna ele é martirizado, a comunidade ela vai atrás de buscar os seus restos. Então nós já temos aí talvez já a base da veneração das relíquias dos santos, né? Não simplesmente por ser Policarpo de Esmirna, não simplesmente por ser São Lourenço, não simplesmente por ser Pedro e Paulo, mas por serem aquelas pessoas concretamente instrumentos de Deus. E ali nós temos um testemunho do alcance da fé, de uma fé que é celebrada na liturgia. Uma fé que é animada na frequência a Eucaristia ao receber o corpo de Cristo, que transforma a nossa vida na ação do Espírito Santo. Então nós temos já aí essa ligação na época patrística dos sacramentos que vão se delineando, que vão dando o tom da comunidade de fé e que vão expressando ritualmente para a comunidade de fé as exigências de ser cristão. Então, pela liturgia, nós começamos a perceber que ser católico, ser cristão, não é fazer parte simplesmente de uma associação, de um grupo social dentro de uma maior camada. É algo muito mais profundo, algo muito mais transcendente. Ser católico não é fazer parte, é ser. De modo que, sim, o batismo gera uma mudança no nosso ser. Não somos mais apenas criaturas, mas que grande presente de Deus sermos chamados filhos de Deus, e na verdade nós o somos. Aqui diz,
a carta de João. Nós somos filhos de Deus. Enquanto vivendo neste mundo, porque temos a alegria e a força do Espírito, mas nem sequer foi ainda manifestado o que seremos quando Cristo se manifestar em sua glória. Mas a frequência dos sacramentos e sobretudo aqui a Eucaristia já é uma antecipação desse céu, porque é a presença do próprio Cristo em nós. Então, uma coisa que marca muito a liturgia desses primeiros séculos é essa certeza não só da ação de Deus em favor da sua comunidade, mas da presença do próprio Deus. E aí nós temos a presença reveladora de Deus na comunidade. Isso é muito importante. A comunidade, a igreja, ela é essa presença de Deus que cuida, que zela. E a igreja, não só como instituição hierárquica, mas fundamentalmente, porque ainda é a base da hierarquia, a igreja como a comunidade dos fiéis em Cristo, a igreja reunida, a comunidade dos batizados, é essa presença de Deus. A proclamação, escuta e meditação da palavra pela igreja atesta essa presença de Deus. E de um modo sublime, a presença de Deus em Cristo na própria Eucaristia. Não de uma forma simbólica, mas verdadeiramente ali presente. O corpo e o sangue de Jesus. Então, a liturgia, ela não é simplesmente o rito, mas ela é a ação de Deus manifesta nesses 3 pontos. E aqui nós destacamos de um modo especial a crescente importância que vai ter o ministério ordenado, sobretudo do bispo dentro da comunidade, como esse pastor que reúne em si o ponto de referencialidade da igreja. É o bispo que vai ser esse ponto referencial da igreja, daquela comunidade local. E os presbíteros e seus auxiliares, e os diáconos, aqueles que vão ser, digamos assim, o braço de caridade do bispo, que não pode estar junto com todos os membros da comunidade como lhe convém, como deve ser o seu trabalho. Então, os presbíteros e os diáconos como esses primeiros e mais imediatos auxiliares do bispo. E isso é muito fundamental, porque na pessoa do bispo, pela ação do Espírito que lhe confere o ministério, através da igreja, é sempre uma ação do Espírito através da igreja, nós temos a unidade dos fiéis no corpo de Cristo. Nós temos o ensinamento dos apóstolos, nós temos a presença do próprio Deus. Não que o bispo seja Deus, mas pelo seu munus, na graça do Espírito, nós temos ali a unidade da igreja, que revela ao mundo a presença de Deus. E é interessante que nos primeiros escritos da igreja, sobretudo em Inácio de Antioquia, nós temos esse pedido: sejam unidos ao bispo de vocês. Sejam unidos ao bispo. De modo que, inclusive nos textos bíblicos, nós temos essa ideia de quanto a divisão é escandalosa. São Paulo, escrevendo para a comunidade de Corinto, ele diz: olha, como é escandaloso vocês tendo problemas entre vocês, terem que recorrer a juízes de fora para resolver os seus problemas. O que é que vão pensar? Essa é a comunidade de Cristo? Essa é a comunidade de fé? Com tantos problemas que não consegue nem se resolver, uma comunidade desunida? Então, essa é a ideia da unidade na diversidade. A liturgia sustenta os carismas da igreja na unidade. Por isso, a unidade de rito, ela realça isso, inclusive na diversidade de outros ritos que podem ter dentro da mesma igreja, o mesmo corpo. Certo? Então, assim, esse período patrístico da liturgia, ele é riquíssimo. As comunidades do Oriente, as comunidades do Ocidente vão desenvolvendo no seu passo formas a rigor externamente diferentes em alguns pontos da celebração litúrgica, mas em cuja essência é o mesmo e sempre em vista da unidade. Para finalizar, atestamos um ponto muito fundamental, que é o desenvolvimento do credo, da profissão de fé da comunidade cristã, que a rigor não era o mesmo para todas as igrejas, mas é interessante. Todas as igrejas teriam que ter a unidade do mesmo credo, né? Tem autores que vão nos mostrar que quando um bispo era eleito para uma diocese,
ele tinha que apresentar sua profissão de fé para os demais bispos daquela região, né? Para ver se estavam em comum acordo com a fé católica, com a fé universal. Essa ideia da unidade na diversidade. Olha, você pode ter uma forma diferente de falar, mas o cerne da fé tem que ser o mesmo. E aí todo cuidado para que não houvessem desvios. Nós temos, por exemplo, o bispo de Roma, o patriarca de Alexandria, que tinham nesse tempo já aquela primazia de serem escutados quando era eleito algum bispo de alguma diocese sufragânea, ou mesmo de direcionar bispos para lá. Então isso mostra, já desde um tempo muito antigo, essa ideia da pertença da igreja. Uma comunidade não pode se dirigir sozinha ao seu bel prazer, ela tem que estar em unidade. E o que fundamenta, o que é prova desta unidade, é sobretudo a frequência à Eucaristia. A igreja que está rezando ali localmente, ela está em unidade com a igreja total. E é o que vai, inclusive, um ponto que vai fundamentando a crescente necessidade de se ter um rito comum para toda a igreja. Porque toda a igreja ali reza unida, mesmo que em lugares diversificados, em horas diversas, toda a igreja reza ali unida. Então, o mesmo rito, antes ele ser uma forma de imposição, de colocar na mesma forma, ele é uma expressão da unidade espiritual dos membros de Cristo em torno da mesma mesa, da palavra e da Eucaristia. Nunca a palavra pode ser desassociada da Eucaristia e vice-versa. A Eucaristia, como fruto da vida do batizado, ela deve ser não apenas celebrada, mas também vivida. Daí eu retomo aquilo que nós falamos no começo, né? Aquele adágio antigo, lex orandi, lex credendi. A norma rezada é a norma vivida. Como nós lemos no texto de Santo Agostinho, você é batizado, beleza, mas não tem a caridade. Mas eu tenho fé, sim, os demônios também creem, mas tremem. Então é a caridade que vai dar o tom e que vai concretizar a pertença à igreja, não apenas como instituição. Isto é providência, mas não se resume nisso, mas como igreja enquanto corpo, membro do corpo místico de Cristo, do qual faço parte e com o qual eu me obrigo a cuidar, eu me obrigo a ser responsável por ele. Não apenas exigir que se cuide de mim, mas também cuidar deste corpo, cuidar daquele membro que cai, cuidar daquele membro que sofre. Então, a liturgia, os padres da igreja vão nos ensinar muito bem isso nos seus escritos, né? E eu destaco aqui não apenas Santo Agostinho, mas nós também temos escritos como a Didaqué, nós temos escritos como o Pastor de Hermas, nós temos escritos como do próprio Policarpo de Esmirna, e tantos outros, mas eu destaco muito bem esses, Hipólito de Roma também, que vão apresentar essa característica da liturgia, da igreja como unidade, da igreja na sua ação litúrgica como uma expressão da ação e do amor de Deus para o mundo. Então, que se nós tivermos a oportunidade, retomemos sempre as nossas fontes para termos uma fé mais firme e uma celebração cada vez mais rica e frutífera para nós e para as nossas comunidades. Muito obrigado e que Deus nos abençoe pela intercessão da Virgem Mãe dos Pobres.